de hoje nós vamos falar sobre direito à nacionalidade. O direito à nacionalidade ele está previsto no artigo 12 da Constituição Federal de 1988. Para começar, vou conceituar para vocês o que é a nacionalidade. A nacionalidade é um vínculo jurídico-político que liga um indivíduo a um Estado, fazendo com que ele adquira direitos e obrigações. A nacionalidade ela tem duas espécies, a espécie originária ou primária e a espécie adquirida e secundária. A espécie originária é aquela que o indivíduo adquire com o nascimento e ela subdivide-se em duas categorias, ius solis e ius sanguinis. A ius solis ela vai tratar do vínculo territorial e a ius sanguínea do vínculo sanguíneo, que vocês vão ver mais explicado no decorrer do vídeo. Vocês também vão ver a questão da nacionalidade secundária adquirida, que é aquela que o indivíduo adquire por vontade própria, e isso no decorrer da sua vida, que vocês também vão ver no vídeo. A seguir, vocês vão ver também a questão da diferença entre brasileiros natos e brasileiros naturalizados. E por fim, vocês vão ver a perca da nacionalidade, certo? Então é isso, eu espero que a nossa aula ajude vocês e bom vídeo! Iremos abordar agora o tema que fala dos brasileiros natos. Para quem não sabe o que são os brasileiros natos, são aqueles que eles irão adquirir uma nacionalidade brasileira de fato natural do nascimento. É a chamada nacionalidade originária. Só que dentro da Constituição Federal, ele vai adotar dois critérios, que é a ius solis e a ius sanguinis, ou então a ius solis ou a ius sanguinis. Que a ius solis, como todo mundo sabe, vai ser o local de nascimento, e a ius sanguinis ou ius sanguíneo vai ser o fator sanguíneo, né? Assim, no inciso 1 do artigo 12, ele fala que vão ser determinados brasileiros natos os nascidos de acordo com a linha A, na República Federativa do Brasil, ainda que de pais estrangeiros, desde que eles não estejam a serviço do seu país. Dentro desse critério é adotado a ius soli, né? Linha B, no estrangeiro, pai ou mãe brasileiros, desde que qualquer um deles esteja a serviço da República Federativa do Brasil, que vai ser a chamada ius sanguíneos, mais atividade funcional. E, por fim, a linha C, que fala que no estrangeiro, de pai brasileiro ou de mãe brasileira, vai competir aos consulados ou às embaixadas, ou venham eles a residir na República Federativa do Brasil. Brasileiro naturalizado é a aquisição da nacionalidade brasileira secundária e voluntária. Voluntária porque é algo requerido. Então, para alguém conseguir uma nacionalidade brasileira sem ser nato, sem ter nascido no território brasileiro ou ser filho de pais brasileiros, ele precisa requerer, precisa demonstrar vontade de exercer uma nacionalidade no país. Resumindo tudo, a pessoa só tem que ir lá e pedir para ser brasileiro. A naturalidade é algo formal. Então, mas para isso precisa da discrepância do Brasil para aceitar ou não seu pedido de naturalização. Mas quem pode fazer esse pedido de naturalização? Existem duas hipóteses. A primeira é a naturalização ordinária e a segunda é a naturalização extraordinária. Bem, eu vou falar sobre a diferença entre brasileiros natos e brasileiros naturalizados. O artigo 12, parágrafo 2º da Constituição, fala que não existe nenhuma distinção entre brasileiros natos e brasileiros naturalizados, salvo nos casos previstos dentro da própria Constituição. Existem 4 condições especiais que vão diferenciar o brasileiro nato do brasileiro naturalizado. A primeira condição ela está prevista no artigo 5º, inciso 51, que vai falar sobre a extradição. O brasileiro nato, ele nunca é extraditado, e o naturalizado, em regra, também não é. Só que existem duas exceções. A primeira é se ele cometer algum crime comum antes da sua naturalização,
E a segunda é se, durante o processo, for comprovado que ele está fazendo tráfico ilícito de entorpecentes. A terceira condição ela vai estar prevista no artigo 222, que vai falar sobre a propriedade de empresas de comunicação. A propriedade de empresas de comunicação ela é única e exclusivamente para brasileiros natos e brasileiros naturalizados por mais de 10 anos. Ou seja, o brasileiro naturalizado que ele vem de um país que tem como língua oficial a língua portuguesa, ele poderá se tornar proprietário de uma empresa 10 anos após estar naturalizado. A quarta e última condição ela vai estar prevista no artigo 12, parágrafo 3º, que fala sobre os cargos privativos de brasileiros natos. Entre eles estão o cargo de presidente e vice-presidente da República, presidente da Câmara, presidente do Senado, ministro do STF, ministro do Estado de Defesa, oficial das Forças Armadas e carreiras diplomatas. Bom, agora vamos falar sobre a perda da nacionalidade. Ela está prevista lá no artigo 12, parágrafo 4, inciso 1 e 2. Então, a primeira hipótese é sobre o cancelamento da naturalização, que ele pode ser interposto pelo Ministério Público Federal, que é quando o indivíduo naturalizado ele representar um risco nocivo à nação. Aí o Ministério Público vai oferecer a denúncia e aí, depois de transitado em julgado, o indivíduo naturalizado vai perder a sua naturalização, ou seja, vai ser cancelada a naturalização dele no Estado brasileiro. Também existem outras formas de adquirir outra nacionalidade sem a perda da nacionalidade brasileira, que é o reconhecimento da nacionalidade originária por lei estrangeira, que ocorrerá quando, em decorrência do nascimento, por exemplo, um brasileiro nato, filhos de pais italianos, ele adquire a nacionalidade brasileira pelo fato de ter nascido no Brasil, pelo critério Luiz Solis. Mas aí ele pode requerer a nacionalidade italiana por ser filho de italianos, porque lá eles aplicam o critério Wilson Lewis. Bom, pessoal, e a nossa aula foi essa, espero que vocês tenham gostado. Deixem um like aí pra gente ganhar esse ponto extra, na moralzinha. E se inscrevam no nosso canal, ativem as notificações e até o próximo vídeo. Valeu! Diga, professor, onde eu acho meu direito. Diga, por favor, onde o meu direito começou na Constituição. No artigo 5º tava lendo, então preste atenção no conteúdo desse refrão. No artigo 5º, na CFC vai encontrar o que eu vou dizer. É só você procurar na Constituição. No artigo 5º tava lendo, então preste atenção no conteúdo deste refrão. Propriedade e liberdade são dois os nossos direitos. Temos também a propriedade com sua função social. E o direito à vida, a igualdade para todos, a segurança nacional, a CF Shell não. Tá nem sorrindo, tu viu? Tu tá... E aí, galerinha, agora nós vamos E aí, falar galera, sobre... Peraí.
Agora iremos falar sobre os brasileiros natos. O que são os brasileiros natos? Vão ser aqueles que vão adquirir a nacionalidade brasileira. Bom, porém, existem outras formas de se adquirir outra nacionalidade sem perder a nacionalidade brasileira, que é pela Sei lá. reconhecimento da nacionalidade originária. 22, que vai falar sobre a propriedade, então eu olhei pra cima, tipo assim, bem pra cima. A terceira condição ela vai estar prevista no artigo 222 da Constituição, que vai falar sobre a propriedade de empresas de comunicação, que ela é única e exclusiva. Vai. Ai, meu Deus do céu. Isso daí não vai... não. Relaxa. Eu irei falar um pouco sobre os brasileiros naturalizados. Quem são os brasileiros